Glórias a Deus. Você que está aí pelo Facebook, agora nós vamos ouvir o recado de Deus. Estamos prontos para ouvir? Quem veio para ouvir? Veio para ouvir? Então vamos ouvir o recado do nosso Pai. Pega aí a sua Bíblia, põe a mão sobre a Bíblia, vamos orar, vamos fazer uma oração. Diga comigo todos assim, diga: Senhor Jesus, aqui está a verdade, a única verdade que eu preciso para mudar a minha história, mudar a minha vida, mudar o roteiro da minha vida. Fala comigo, Senhor. O meu espírito quer a verdade, quero ouvir a verdade, quero praticar a verdade, porque eu sou um filho da verdade. Eu não sou filho da mentira, eu sou um filho da verdade. Diga: Espírito Santo, usa a minha vida para ouvir esse recado da tua parte, que os meus ouvidos estejam todos abertos para entender a revelação deste recado para a minha vida. E eu preciso de ouvir. Diga: eu estou aqui para ouvir e vou ouvir somente a voz de Deus, em nome de Jesus. Então pega aí a Bíblia, a carta do apóstolo Paulo aos Efésios, capítulo 1, versículo 4. Carta de Paulo aos Efésios, capítulo de número 1, versículo de número 4, diz a Bíblia. Diga: diz a Bíblia. E o que diz a Bíblia? No versículo 4: assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo. Diga: Deus me escolheu. Não foi há 20 anos atrás, nem há 15 anos atrás, nem há 40 anos atrás. Foi antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante Ele, e em amor nos predestinou para Ele, para a adoção de filhos, por meio de Jesus Cristo, segundo beneplácito da sua vontade. Igreja do nosso Senhor, escolhida por Deus, salva por Deus, curada por Deus, abençoada por Deus, eleita por Deus, chamada para viver a vida eterna pelo próprio Deus. Tu não nasceste da vontade de tua mãe nem de teu pai. Você quer ver isto? Veja aqui em João, capítulo 1. João capítulo 1, versículo 12 e 13, olha o que diz: mas todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem em seu nome. Você crê no nome do Cristo ressuscitado? Os quais não nasceram, diga assim, não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. Viu? Você foi posto aqui nesta terra por causa de Deus. Não foi a tua mãe, não foi o relacionamento que teu pai e tua mãe tiveram que fizeram com que tu vieste a esta terra. Ao falarmos da escolha antes da fundação do mundo, são ensinamentos bíblicos, diga assim, bíblicos. São ensinamentos bíblicos, são alavanca que sustenta a vida espiritual. A pré-existência, a nossa pré-existência, para mim, é uma das mensagens mais importantes desta terra.
Porque normalmente o povo de Deus, o povo evangélico, eles têm dificuldade de entender que nós tivemos uma existência antes de termos o nosso corpo. Antes de você ter um corpo, esse que você tem, antes que os nossos pais se relacionassem conjugalmente, nós já tínhamos tido uma pré-existência. Diga assim, uma pré-existência. Eu disse esta manhã que para mim, Pedro Inácio, seria muito triste se eu descobrisse que a minha vida passou a existir quando eu nasci através do relacionamento do papai e mamãe. A minha Bíblia diz aqui, nós acabamos de ler em João 1:13, os quais não nasceram, diga assim, não nasceram. Então nós não nascemos porque papai e mamãe quis. Está entendendo, igreja do Senhor? Você não está aqui nesta terra, você não tem um nome de cristão, de filho de Deus, porque teu pai e tua mãe te colocaram no mundo e falou, esse vai ser de Jesus. Nada disso. A Bíblia diz que os que são de Deus não nasceram do sangue, não nasceram da carne, nem da vontade do homem, mas totalmente da vontade de Deus. Diga assim, vontade de Deus. Então, ao falarmos da escolha antes da fundação do mundo, vamos trazer ensinamentos bíblicos que são a alavanca de sustentação da vida espiritual do cristão. Normalmente, o povo de Deus tem dificuldade de entender que nós tivemos uma existência antes do corpo. Antes que os nossos pais se relacionassem, conjugalmente, nós já tínhamos tido uma existência. Parece uma coisa espírita, né? Parece uma reencarnação, parece uma mensagem de Allan Kardec, mas não é. Tudo que eu estou lhe dizendo desde de manhã, não tem nada de heresia aqui. Tudo que eu estou te dizendo desde esta hora pela manhã, às 9 da manhã, eu estou te dizendo a nossa verdadeira identidade. Diga assim, a minha verdadeira identidade. O que é escolher? Diga, escolher é eleger. Diga assim, Deus me elegeu. Escolher quer dizer, Deus seleciona. Deus me selecionou, ou seja, Deus me separou. Eleger quer dizer preferir. Antes. O tema é assim como nos escolheu antes da fundação do mundo. Antes quer dizer num momento ou um tempo anterior, num tempo passado, antes de termos natureza terrena, antes de sermos revestidos de ossos, pele, tendões, sangue, nós já tivemos uma existência. Diga, eu já existia. Você quer ver aqui? Jó 38, 21. Jó 38, 21. Diz assim. Jó 38, 21. Tu sabes, porque neste tempo eras nascido. Que tempo, pastor? O que está falando aqui? Aí você vai ver no versículo 1 do 38. Depois disto, o Senhor, no meio do redemoinho, respondeu a Jó: quem é este que escurece os meus desígnios com palavras sem conhecimento? Quem é esse? Cinge, pois, os lombos como homem, pois eu te perguntarei e tu me farás saber. Onde estava tu? Deus perguntando para Jó. Quando eu lançava os fundamentos da terra. Fala comigo, Jó, tu tens entendimento. Quem lhe pôs as medidas? Se é que sabes.
Ou quem estendeu sobre ela o cordel? Sobre quem está fundadas as suas bases? Ou quem lhe assentou a pedra angular? Quando as estrelas da alva juntas alegremente cantavam e rejubilavam quem? Todos os filhos de Deus. Diga assim, eu estava lá. Diga, nós estávamos lá. Eu quero te afirmar taxativamente, à luz da palavra de Deus, que nós tivemos realmente uma existência prévia. Diga, eu nasci muito antes do meu pai e minha mãe nascer. Você entende isso? Nós tivemos uma existência prévia, ou seja, prévia quer dizer, aquilo que faz antes. Aquilo que aconteceu antes. A nossa vinda a esta terra não foi um ato de leviandade, de maturidade de papai. Papai e mamãe acharam que estava na hora, a situação era boa. Não, abençoado, não. Você está aqui por vontade e soberania de Deus. Você só está aqui porque Deus te escolheu para estar aqui. Só está aqui quem Deus escolheu para estar aqui. Alguém me perguntou esta manhã, e as crianças que nascem e vivem 2, 3 dias e morrem? E aí, pastor? Irmãos, eu disse esta manhã também que os espíritos predestinados, ou seja, os que tiveram uma pré-existência antes de ter carne, vieram antes da fundação do mundo. Os filhos da perdição não foram feitos antes da fundação do mundo. Os filhos da perdição vieram após a desobediência de Adão e Eva. Deus permitiu, diga assim, Deus permitiu que no ventre de Eva, diga, no ventre de Eva, fosse colocada uma semente de Satanás. Por isso que Deus no Antigo Testamento, ele falava assim, mata, vai nos inimigos, mata pai, mata mãe, mata quem mais? Mata as crianças, mata todo mundo. Olha que Deus mau é esse, gente. Será que você está mandando matar quem? Está mandando matar aqueles que vieram do maligno, que foi colocado pela permissão de Deus no ventre de Eva, que Moisés até fala, olha, eu porei inimizade entre a tua descendência, vai nascer de você, e o teu descendente, vai nascer de você, todas as duas descendências, vai nascer de você, Eva. Então, os predestinados, os que tiveram uma pré-existência, não começaram de Adão e Eva. O nosso espírito, nós começamos antes da fundação do mundo. Diga assim, antes da fundação do mundo. Diga, minha vida espiritual não começou agora. Eu já existo. Eu já existia há muito tempo. Diga, há muito tempo. Por isso que no Jó 38, 21, olha aí para a sua Bíblia. Tu sabes. Sabe de quê? Que quando as estrelas cantavam, os filhos estavam lá. Jó estava lá. Tu o sabes. Porque neste tempo, eras o quê? Eras nascido. Ou como que eu era nascido? Quando o Senhor estava formando a terra, eu já era nascido? Já. Tu não tinhas esse corpo, carne, sangue, tendões, ossos, você não tinha. Mas você já era nascido. E ele ainda diz mais. Porque é grande o número dos teus dias. Ele falou, você tem 70 anos já, você tem 80. Ele falou, é grande, diga assim, é grande. Olha o teu irmão, diga para ele assim, é grande o número dos teus dias. É grande, diga assim, é grande. Então, quando ele diz, toda pessoa que não tem o conhecimento, você sabe o que essa pessoa faz? Ela escurece os desígnios de Deus. Por isso que Deus fala com Jó assim, 38:2. Quem é este que escurece os meus desígnios? Então, toda pessoa
que não tem conhecimento, ela escurece os desígnios de Deus. Como é que se escurece os desígnios de Deus? O que é os desígnios de Deus? Os decretos de Deus, a vontade de Deus, a soberania de Deus, o poder de Deus, um poder de escolha, o poder de mando, o poder de preparar antes, o poder de escolher antes. Então, quem não tem conhecimento, ele escurece. E o que é escurecer? Ele diz, não é assim não. Talvez você já tenha falado do evangelho para alguns, e alguns disseram, não é assim não, hein? Teu pastor tá maluco. Que não é nada disso. Não é assim? Não é nada disso, não é nada disso. Isto não existe. Ele fala assim, isso não existe. Não. Você está inventando coisa. É invenção da cabeça dele. É um exagero. Não dá para acreditar nisso. Então, a pessoa que não tem o conhecimento, ela é escura. Ela não quer deixar Deus ser Deus. Você tem que deixar Deus ser Deus. Se ele diz que os meus dias, porque eu já era nascido, que quando as estrelas rejubilavam diante da presença de Deus, e todos os filhos de Deus estavam lá. Você quer ver uma coisa aqui que eu li até em Jó 1,6? Olha aí. Jó 1,6. Eu achei interessante. Jó 1,6. Ele diz assim, num dia em que o quê? Os filhos de quem? De Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles. Então perguntou o Senhor a Satanás, de onde vens, Satanás? Respondeu ao Senhor e disse, de onde que ele estava vindo? De rodear a terra e passear por ela. Quer dizer o quê, pastor? Quer dizer que nesse versículo 6, quando ele diz, num dia em que os filhos de Deus vieram apresentar perante o Senhor, não está dizendo os filhos de Deus ainda sem a carne. Porque eles estavam num lugar, a Bíblia não diz onde é, mas diz que os filhos de Deus estavam perante quem? O Senhor Deus. E veio Satanás, que ele veio da onde? Da terra. Então essa reunião aqui é a reunião dos espíritos perfeitos com o Deus Todo-Poderoso. Você, eu, nós estávamos lá. Você tem que acreditar nisso, irmão. A gente acredita em água benta, sal grosso, a sombra. Meu Deus do céu, no cuspe, no chapéu, no lenço, no avental, no cuspe santo. Tem que acreditar nisso, irmão. Isto está na Bíblia. Diga, está na Bíblia. Não é invenção, não é heresia. Então, quando a pessoa não tem o conhecimento, ela duvida, ela debocha, não é nada disso, não é nada disso, Deus não falou nada disso. Volte para Jó. Jó 38, 21. Tu sabes. Diga, tu sabes, Jó. Tu sabes. Aqui está mostrando claramente que no ato da criação, todos os filhos de Deus, todos os filhos que Deus criou e conheceu e elegeu de antemão, estavam presentes nesta reunião. Nós estávamos todos lá. Quando tudo estava sendo fundado, as estrelas da alva juntas, regozijando, e os filhos de Deus adorando a Deus. Aleluia. Você estava, diga para o teu irmão, você estava lá, rapaz. Só não estava lá quem veio da permissão de Deus, quando Deus permitiu que dentro do ventre de Eva fosse colocada uma semente maligna. Esse da semente maligna não estava lá, porque eles não tiveram uma pré-existência. Nós que somos os seus filhos, tivemos uma pré-existência. Você tem que acreditar nisso. Isto é
é o fundamento da vida cristã. Você é filho de um Deus Espírito. O Deus que tu serves é Espírito. Tu não vê. Olha, o mundo invisível funciona, está por aqui. Por que nós cremos nisso? Porque nós somos também seres espirituais. Por isso que nós cremos que quando nós estamos andando, tem anjos. O carnal não tem, não acredita nisso. Sabe como o carnal faz? Fica se benzendo. Está amarrado, está amarrado. Não, nós acreditamos que o anjo está. O anjo está para não tocar na tua vida, não. Não tocar na tua vida. Não tirar a tua vida. Só quem pode tirar a tua vida. Que nem o Satanás falou, ó, Jó faz isso, faz aquilo, porque tu dás tudo para ele. Deus falou, então tudo bem. Toca em tudo dele. Tirou tudo. E Jó não murmurou. Ah, claro, ele tem saúde. Pode tocar no corpo dele, mas não tire a vida dele. Não pode tocar na vida dele, sabe por quê? Só eu posso tirar a vida de um eleito meu, só eu. Então ninguém sai daqui da terra se Deus não falar, chegou a hora. Você não vai sair antes. Pastor, mas o médico falou. Irmãos, o médico se chama Deus, Cristo, Jesus Cristo. O médico da igreja, o médico que não erra. Diga, ele não erra. Diga, Deus não erra. Então, quando ele diz, Deus disse a Jó, que quando a terra foi fundada, ele já era nascido. Diga assim, Jó já era nascido. E eu também. Diga assim, eu também. Todos os eleitos de Deus estavam lá, porque no 38, 7 ele diz, quando as estrelas da alva juntas alegremente cantavam, rejubilavam todos os filhos de Deus. Diga, todos os eleitos de Deus. Todos os escolhidos de Deus, todos os predestinados de Deus, diga, todos estavam lá. Pronto, nós demos a primeira introdução. Quem esteve aqui de manhã? Levanta a mão, esteve de manhã. 3 pessoas. Nós falamos nesta manhã sobre a criação do Espírito antes da criação da carne. Nós temos aqui o revestimento da carne. Nós temos aqui o mundo espiritual já existia antes do mundo físico. E nós temos aqui a criação dos espíritos. Você quer ver uma coisa? No livro de João, no capítulo de número 10, João 10. Olha a criação dos espíritos. João 10. Como é que o nosso espírito já existia antes da nossa carne? Versículo 4. O que diz aí? Depois, eu estou em João 10, 4. Depois de fazer o quê? Sair todas as que lhe pertencem. Vai adiante delas e elas o seguem. Por que elas o seguem? Porque elas reconhecem a voz. Como? Como que nós vamos reconhecer a voz? Se um dia estivemos com ele, num mundo não matéria, mas um mundo espiritual, lá ele se comunicava conosco, ele falava, e por ele falar com as ovelhas, quando ele põe as ovelhas aqui na terra, e Adão fracassa e as ovelhas se espalham, ficam vagando, perdidas, aí a voz de Deus volta para a terra. Porque quando vem a palavra de Deus, a voz de Deus volta para a terra e começa a falar de novo com as suas ovelhas. E elas fazem o quê? Elas escutam e falam, eu conheço essa voz. Eu conheço essa palavra.
Eu já ouvi essa palavra. Eu conheço essa palavra. Então a Bíblia diz que elas reconhecem, diga assim, elas reconhecem. Só pode reconhecer alguma coisa se um dia ouviu. Porque diz que quando você ouve e você reconhece algo que você já ouviu. Aonde que você ouviu? Lá em cima. Diga assim, lá em cima. Diga lá na pátria celestial. Você quer ver algo aqui fabuloso? Gênesis capítulo 1. A criação dos espíritos. Gênesis 1, 26 e 27 diz assim a Bíblia. Também disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e tenha esse homem domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Criou Deus, pois, o homem à sua... Deus cria o homem à imagem dele. A imagem dele é carne? É terrena? Então, se ele cria o homem à imagem dele, primeiro ele cria algo que é idêntico a ele, que é o quê? Espírito. Então, quando Deus cria primeiro, diz assim, Deus criou o meu espírito. Olha para o teu irmão e diga para ele assim, você é velho a beça, hein, rapaz? Você é muito velho, cara. E não tem nem cabelo branco, já é velho assim. Nós somos velhos demais. O tempo que existe o mundo, nós já existimos antes que existe o mundo. Mas isso é para quem crê, irmão. Por isso que ele falou, ó, não vieram pela vontade do homem, nem pelo sangue, nem pelo desejo de papai e mamãe, nem que papai e mamãe falaram, ó, tá na hora de a gente ter um neném, nada disso. Vieram no tempo de Deus. Não estava na hora de Moisés nascer. Estava na hora de Moisés nascer? O que estava acontecendo no período que Moisés estava nascendo? Não estava havendo uma perseguição? Vamos matar, e começaram a catar todos os meninos para matar? Então não era na hora de Moisés nascer, mas não era a hora para o papai e a mamãe de Moisés, mas para Deus era a hora. E quando Deus coloca Moisés, ele garante a existência de Moisés. É assim que ele vai fazer com as nossas vidas. Ele te pôs aqui, ele garante a tua existência aqui nesta terra. Mas você tem que cumprir um plano de Deus. Você não está aqui. Irmãos, peraí. Se você é um ser espiritual, não pense que você está aqui para levantar 4 da manhã, para pegar trem, trabalhar, e quebrar pedra, e pintar, e desenhar, e dar aula, e ser pastor, e pregar, e, sabe, não, e vender, e comprar, e ir ao mercado, e depois dormir, e depois comer, e depois beijar a mulher. Não, irmão, não é só para isso, não. Deus tem um plano traçado no céu para a tua vida, que ele fala aos Efésios 2:10, não precisa ir lá, ele chama isto de obras preparadas de antemão. O mesmo Deus que te preparou de antemão, ele também preparou a obra para esses que ele preparou de antemão aqui na terra. Você sabe o que acontece? Às vezes nós queremos fugir dessas obras. Você sabe onde se metemos? Se metemos no mundo, nas festinhas pagãs, no mundo podre, mentira, cachaça, adultério, palavras inconvenientes. E às vezes nós esquecemos do nosso chamado, do compromisso que temos com Deus. Temos vontade de falar, mas na mesma hora o mundo te sufoca. Aí você não cumpre o projeto de Deus. Porque o projeto original, ele tem uma obra preparada para cada um de nós. Não é para o pastor, não pensa que é só o pastor que tem a obra preparada. Deus, se você veio antes da fundação do mundo, Deus tem uma obra para você. Se você veio da permissão que Deus permitiu que a serpente colocasse lá o seu embrião lá, você vê como é que é a semente. Deus põe lá Eva e Adão, nasceu a turma toda. Aí quando chega Noé, aí Deus fala, não aguento mais com esse mundo podre.
Vou acabar com tudo. Até os que vieram da pátria celestial se envolveram com o mundo e está tudo igual. Tem lá só que está preservando a identidade celestial, só aquela família ali de Noé. Tem uma família ali. Mas lá dentro daquela família tinha um filho, Cão, que veio da serpente. Deus poderia ter arrancado ele da arca e acabado com tudo e criado uma raça totalmente dele aqui na terra. Mas ele permitiu que esse Cão viesse, sobrevivesse e reproduzisse, porque a criação de Satanás tem que estar na terra, sabe para quê? Para ser queimada, para virar palha. É palha. Você é trigo. Você é trigo, igreja do Senhor. Diga, eu sou trigo, porque eu vim da pátria celestial. Eu sou trigo. Diga, eu sou trigo. Pastor, nós viemos da pátria celestial? Paulo não disse isso em Filipenses 3:20? Veja lá. Paulo disse isto. O apóstolo da graça de Deus, o apóstolo que Jesus escolheu e revelou o evangelho, Paulo, ele disse em Filipenses 3:20, olha o que ele disse: pois a nossa pátria está no Rio de Janeiro, no Brasil. Eu sou brasileiro com muito orgulho. Irmão, eu sou de Jesus com muito orgulho. Nenhum discípulo de Cristo morreu por Jerusalém. Nenhum discípulo de Cristo morreu por Belém. Os discípulos morreram por causa do reino de Deus abençoado. Eles defenderam o reino de Deus aqui nesta terra. Eles disseram, Jesus existe. Eu estive com ele ressuscitou, ele está vivo. Depois que ele morreu, ele apareceu para mim, ele tomou café comigo, ele tomou um chazinho comigo, comeu aipim, fritou um peixinho assado e nós comemos. Ele está vivo, eu sou testemunha. Tá nada, mata ele. Pode me matar, mas eu vou dizer que ele está vivo. Eles não morreram por causa do Brasil. Oh, eu vou morrer por causa do Brasil, o Brasil. Irmãos, a tua pátria é a pátria celestial. Diga, celestial. Quando ele diz, pois a nossa pátria, diga assim, a minha pátria. Diga, lugar onde eu nasci. Pátria quer dizer, onde eu nasci. Nasci aonde? Onde nasceu eu. Eu quem? Eu, o Espírito. Paraíso. Pátria celestial. Diga, eu nasci lá. Diga, foi lá que Deus me fez. Lugar onde alguém nasce, ou de origem, terra paterna. Então, quando ele diz a nossa pátria, ou seja, a nossa terra paterna, onde nós viemos. Irmão, você não é um carnal. Você sabe, eu falei esta manhã, você sabe por que muita gente fica com depressão? Síndrome de tudo. Porque às vezes nós que somos seres espirituais, nos tornamos carnais. Nós adoramos mais viver na carne do que viver no espírito. E depressão, pânico, ansiedade excessiva, tudo isto é doença carnal. O espiritual não tem isto, irmão. O espiritual diz, tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Ah, morreu. A morte dos seus santos é um bem para aquele que foi. Ah, está sem trabalho. Deus cuida dos lírios do campo, das aves. Deus cuida de mim também. Você entende, abençoado, o que é alguém nascer do Espírito e vir para esta terra e falar, eu vou viver o espiritual aqui.
Eu vou desfrutar do Espírito, não vou ficar só, trabalha, levanta cedo, dorme tarde, trabalha, estou cansado, e fico velho, e como, bebo Coca-Cola, e como vou para a rua, e jogo bola, e vou para pescar, e vou para não sei o quê. E, irmãos, cadê a obra preparada de antemão, que Deus preparou para você fazer? Você acha que é só vir para a terra fazer filho, e ter mulher, casar, é isto? Deus tem uma obra, diga assim, Deus tem uma obra para mim. O teu Espírito. Teu Espírito não veio para essa terra para ser um Espírito inútil. Todos que estão aqui, que vieram da parte do Senhor, têm que ser útil. Ele falou, a árvore que não der fruto, corta, porque essa árvore que não dá fruto, é a árvore que veio através da semente de Satanás. Essa não dá fruto. Faz o quê? Corta. E faz o quê? Joga onde? Planta ela de novo. Não planta não. Queima ela. Deus não pode, Deus nunca falaria isto para uma ovelha abençoada. Você pode acreditar quando ele fala filho da perdição, quando ele fala aqui em Romanos capítulo 9, 23, o versículo. Romanos 9, 23. Olha o que ele diz. 9, 23. Que diz? A fim, olha para a tua Bíblia e leia com a tua mente espiritual. A fim de que também desse a conhecer as riquezas da sua glória em vasos de quê? De misericórdia, agora que vem, que para a glória preparou quando? Viu? Todos os vasos de misericórdia foram preparados quando? Lá em cima. E os da perdição, pastor? Versículo 22. Que diremos, pois, se Deus querendo mostrar a sua ira, não é com o seu povo, e dar a conhecer o seu poder, suportou com muita longanimidade os vasos de ira, preparado quando? Ele fala que foi antes, fala que foi de antemão, ele fala que ele foi preparado para perdição. Eu permito que tu ponha lá teu ovinho lá no ventre de Eva e saia a tua descendência de mentiroso. Por isso que Jesus falou lá em João 8,44, vocês têm por pai o diabo. Vocês nunca se firmaram na verdade, igualzinho o pai de vocês. Eu disse essa manhã, escute com o ouvido espiritual, não brinque com Deus. Eu não estou aqui passando tempo com vocês não. Eu não tenho tempo para passar tempo é outro momento. Eu não estou aqui passando tempo. Não brinque com uma coisa chamada mentira. Não brinque com isso. Porque mentira, escute. Se você abrir Gálatas 5,19, não precisa ir, depois você vá. Você não vai ver escrito que a obra da carne também está escrito mentira. Não tem. Prostituição, impureza, lascívia, porfia, ciúme, avareza, idolatria. Então, está tudo ali. É obra? E a mentira, pastor? A mentira, quem vive de mentira e pratica mentira, esses são os que vieram da permissão de Deus, que foram engendrados no ventre de Eva e nasceram com a essência da mentira. E os caras mentem, é água benta, é água benta, é água benta, veio lá de Israel, veio lá da biquinha, veio da torneira. Muitas vezes, eu fui dessas igrejas, muitas vezes nós pegávamos a água, tem a igreja, que acho que era lá em Nova Iguaçu, antes de ser a igreja antiga, que é hoje, era uma outra igreja, tinha uma torneirinha que era a água ungida, saía daquela torneirinha, eles mandavam dizer que vinha lá do rio, como é? Jordão. E o óleo,
Quantas noites eu fiquei de joelho diante de uma lata de óleo que o pastor dizia, diga que veio de Israel. Mas pastor, eu comprei ali. Pastor, mas eu fui comprar. Eu te espraguejo, cara. Eu te ponho, eu te picho maldição e tu morre agora. Então os caras são da mentira. São ventre preguiçoso, são gente engendrada do inferno que está sobre essa terra. Por que Deus não mata todos eles? Porque eles são filhos da perdição. Tem que existir, irmãos. Eles têm que existir e existirão sempre. Eles não nasceram antes, mas eles foram preparados para perdição. Deus se irou e falou, ó, Satanás, você estragou tudo, né? Você está pensando que eu vou pegar os meus predestinados, espíritos perfeitos lá de cima, que eu revesti de uma carne, a carne deles estragou. Tu acha que eu vou matar os meus filhos? Eu vou fazer um negócio contigo. Tu vai pôr aí a tua semente e vai ser a tua semente que eu vou exterminar. Por isso que você vê aí, Saul matou 1000, Davi matou 10.000. Aí, e o mandamento não matarás? Por que Deus mandava fazer? Porque ele sabia que eram filhos da perdição. Você está entendendo, irmão? Você está entendendo a responsabilidade que você tem? Porque Deus te criou em espírito. Por isso que quando você se apresenta para o mundo, quando as pessoas te perguntam, não diga assim, estou levando. Como é que você está? Estou indo. Isso é coisa de gente que está na carne, irmão. Se você se olhar no espelho e se ver como alguém escolhido por Deus, colocado por Deus, como um espírito perfeito, espírito curado, espírito abençoado, próspero, filho do Deus Todo-Poderoso, você vai dizer, estou indo. Estou indo. Está indo para onde, filho? Estou levando. Levando para onde? Ah, se Deus quiser. Irmãos, se Deus quiser, Deus me tira lá do paraíso, me põe nesta terra, me coloca uma carne e essa carne se estraga. Agora, eu vou deixar esse estragar da minha carne conduzir a minha vida e dizer, você está derrotado, você está doente, você está fracassado, teu casamento acabou, tua vida financeira acabou, tu não és nada. É ruim. Eu vou dizer o que a Bíblia diz. Eu sou abençoado com toda sorte de bênção. Eu vou dizer o que está escrito, irmãos. Eu não vou dizer o que a minha carne sente. A tua carne e a minha carne pode sentir um monte de coisas. Você não sente coisa na carne? Quem sente? O carnal sente uma dor. Eu vou morrer. Parece até que vai para o inferno, cara. Vai morrer, filho. Não tem jeito. Se Deus falar, puf, pode me chamar aqui agora, puf, pum, eu vou embora, minha esposa fica aqui. Entendeu, abençoado? Então, ai Deus, eu não quero morrer. Por quê? Por que você não quer morrer, cara? Teu tempo acabou. Não, acabou não. Eu não quero morrer. Parece que vai para o inferno, cara. Quem tem medo da morte, porque não sabe de onde veio. Você sabe de onde você veio? Ninguém vai te tirar do alvo, queridos. Ninguém vai fazer você desviar. Jesus falou, da minha mão. Ninguém arrebata, porque aquilo que está comigo é meu. Você recebe isto, irmão? Viu? Que diremos, pois? 9:22. Que diremos, pois, se Deus querendo mostrar a sua ira? E os crentes ficam assim, irmão, tive uma visão que Deus está muito irado com a igreja. Muito com raiva. Deus está com raiva da igreja. Deus está com raiva da igreja. Deus ama a igreja, irmão. Deus entregou a sua vida. Ele saiu do trono, deixou o trono vazio, se fez homem, habitou entre nós, cheio de graça e verdade, se doou, morreu por nós. Agora, ele está com raiva de mim. Ele está irado, eu estou irado. Se Deus tivesse irado comigo, ele fala assim, eu caio para trás. Mas só que a ira de Deus, mostrar a sua ira e dar a conhecer o seu poder, suportou com muita longanimidade os vasos
você é vaso de ira, irmão? Você não foi preparado agora. Você não veio de Caim, de Abel, da permissão de Deus, da semente da maligna, que Moisés fala em Gênesis 3,15, porém inimizade entre tua ascendência e a tua descendência, vou pôr inimizade. Então, você não veio por ali. Você não veio pela permissão de Deus da semente maligna. Você veio lá de cima. A tua vida começou lá em cima. A tua história começou muito antes de você perder o cabelo. Muito antes de você ficar gordo. Muito antes de você ficar magro. Muito antes de você perder os dentes. A nossa vida começou lá em cima, irmãos. Ainda não tínhamos nada. Ou seja, braço, perna. Não tínhamos. Não tínhamos. Jó 10. Jó 10. Olha aí. E vamos terminar, hein? Falta 5 minutos. Jó 10. Esse é o revestimento da carne. Olha aqui. Jó 10, versículo 11 e o versículo 12. Olha o que diz. De pele e carne me vestiste, e de ossos e tendões me entreteceste. Vida me concedeste, na tua benevolência e no teu cuidado a mim me agradou. De pele, diga-se, pele, carne, ossos, tendões, tudo isto Deus fez o quê? Nos revestiu. Diga, Ele me revestiu. Paulo entendeu isto, irmão? Paulo entendeu? Entendeu. Hebreus capítulo 2. Olha como é que ele entendeu. Ele deixou aqui escrito. 14. Hebreus 2, 14. Olha o que ele diz. Achou? Olha o que está escrito. Visto, pois, que os filhos têm. Tem ou não tem? Tem. Tem o quê? Participação comum de carne e sangue. Então, eu como filho, eu recebi uma participação. Para me poder viver nesta terra, como ser humano, eu precisei ter carne e sangue. Se eu não tivesse carne e sangue, eu seria o quê? Anjo. Aqui tem um anjo aqui. Aqui. Você sabe que ele gostaria, esse anjo que está aqui, ele gostaria de estar no meu lugar. E às vezes nós gostaríamos de ser anjo, para não padecer e sentir coisas na carne. E ele daria tudo para ficar no teu lugar. Para dar um mergulho na praia, para tomar um banho de chuveiro quentinho, para dar bons beijos na esposa. Não pôde casar. Ele gostaria de estar no nosso lugar, mas Deus escolheu alguns espíritos perfeitos lá em cima e jogou aqui para baixo, revestiu de carne, pele, e Paulo falou, olha, os filhos participaram de carne e sangue. Diga, Jesus também, não está escrito? Deste também ele, igualmente participou. Quem é este? Jesus, para que por sua morte destruísse aquele que tinha o poder da morte, saber o diabo. João Batista, acho que foi João que falou aqui em João. Não, foi o João que falou, não foi o Batista não. João capítulo 1, versículo 15, olha só. Dá uma olhadinha rápido. João 1, 15. João 1,15 diz assim, João, testemunha, quem escreveu foi João, mas quem falou foi João Batista, né? João testemunha a respeito dele, e exclama, o que João exclamou? Este é o que de quem eu disse, que vem depois de mim,
tem contudo a primazia, porquanto já existia antes de mim. Então, tá vendo? Jesus já existia lá no paraíso e nós também já existíamos com ele. Quando ele, olha, eu sou mais velho do que ele, mas ele já existia antes de mim. Ele chegou Jesus falou para o judeu, falou, ó, antes de Abraão, eu sou, cara. Você não tem nem 50 anos, já falou que viu Abraão. Eu vi. Abraão desejou me ver aqui na terra, mas não teve esse prazer. Porque eu já existo antes. Diga assim, Jesus existia antes. E os filhos de Jesus também. Cadê eles? Estão aqui? Irmão, você tem que acreditar nisso. Diz aqui, duas passagens para terminar. Revestimento da carne. Eclesiastes, depois de Provérbios, capítulo 12, versículo de número 7. Eclesiastes 12, 7. E o pó volta à terra, como o era. E o espírito, volte para onde? Volte a Deus, que o deu. Viu? O homem, carne, a natureza, essa capa, que fomos revestidos, ele vai voltar para onde? Para o pó. E o homem espiritual vai voltar para onde? Para Deus. Salmo 139. Salmos 139. Versículo 13 ao versículo 16. Estou falando do revestimento de carne. Salmos 139, 13 a 16. Diz o quê? Pois tu formaste o meu interior, tu me teceste no seio de minha mãe. Graças te dou, visto que por modo assombrosamente maravilhoso me formaste. As tuas obras são admiráveis, e a minha alma sabe muito bem. Os meus ossos não te foram encobertos, quando no oculto fui formado e entretecido como nas profundezas da terra. E os teus olhos me viram a substância ainda informe, e no teu livro foram escritos todos os meus dias, cada um deles escrito e determinado, quando nenhum deles ainda havia. Viu? Deus tem um plano preparado para cada um de nós. Só deixa. Não fica dando desculpa, irmão. Moisés, que Deus falou, ó, você vai libertar o povo. Não, Senhor. Só o quê? Eu sou gago, não te interessa. Eu uso o teu irmão para falar. Não, Senhor, não posso ser profeta. Eu sou apenas uma criança. Jeremias. Não diga que és criança. A palavra que eu ponho na tua boca, você vai falar. Não, Senhor, eu sou pecador, moro no meio de um povo pecador. Não, não me envolva nisso. Quem? Isaías. Assim ficam as pessoas. Deus tem um projeto determinado por Deus, põe na terra, e a gente fica, não posso, Senhor, agora eu tenho que trabalhar, tenho que comprar minha casa, Senhor. A minha já está pronta, já comprei, já comprei não, já compraram, já está construída, na hora que ele me chamar, eu, vou para lá. Não, eu tenho que batalhar, não tem como, é obra de Deus, não tem como, sabe, porque, o senhor sabe, né, pastor, o senhor sabe, eu sei de tudo, irmão. Eu aceito tudo, eu concordo com tudo. Quem não concorda não sou eu. Quem não concorda foi quem te fez lá em cima e te pôs aqui embaixo. Não, desculpa o que eu vou dizer. Não para você ser um inútil. Deus não pôs nenhum filho. Toda árvore que não der fruto, cortada e lançada. Então, irmãos,
Não sou eu quem diz. Então não fique pensando, graças a Deus, mamãe me pôs no mundo, vou estudar bastante, vou ganhar bastante dinheiro, vou casar, vou ter 8 filhos, vou morar na Barra, vou comprar uma casa no Recreio, vou comprar uma casa em Nova York, vou comprar uma casa não sei o quê, e vou trabalhar. Irmão, quando é que você vai fazer alguma coisa para Deus? Não sei não, mas aqui para mim eu estou fazendo. Louco, esta noite te pedirão a tua alma. Por isso você vê muita gente rica dizendo, eu daria tudo por mais uma chance. Já ouviu isso? Eu daria tudo, eu faria tudo diferente. Então está na hora de você começar a fazer o que Deus te colocou nesta terra para fazer. Mas não tem graça, irmão. Tem graça o quê? O cara morreu. João foi jogado no caldeirão quente, depois foi jogado na ilha de Pátimo. Paulo foi cortado a cabeça, Pedro foi crucificado de cabeça para baixo, e Tiago foi esquartejado, e o outro foi picado no meio. E que graça tem, irmãos? Quando Jesus vier, o que foi picado, o que foi queimado, o que foi picado, o que morreu afogado, o que queimaram, o que cremaram, vai ressuscitar com um corpo glorioso. Você entende isso, irmão? Você tem que entender isto, porque essa é a tua vida. Se tu és um predestinado, teve uma pré-existência, um mundo espiritual antes do mundo físico, tu tem que aprender a dividir um pouquinho da sua vida. Você sabe que Moisés, quando foi chamado, estava lá com a morena dele. Que morena, né? Largou tudo lá. Deixou a mulher dele com o sogro, com aqueles 300 filhos que ele arrumou por lá. E veio para cá, para o Egito. Veio para cumprir a missão. Você está entendendo o que o Espírito está falando, irmão? Não fica atrás só de coisa, porque Deus pode te chamar. Deus pode bater na sua porta e falar, e aí, garotão, tá pronto? Pronto para quê? Eu não fiz nada. Não, isso mesmo, você não fez nada, por isso você vai. Se você estivesse fazendo alguma coisa, você ficaria aqui. Quando você está fazendo alguma coisa que Deus te colocou para fazer, tentaram matar Moisés desde criança, não conseguiram. Depois que Moisés cresceu, o faraó perseguiu, não conseguiu. Sabe por quê? O que Davi falou? Os teus olhos me viram em substância ainda informe no teu livro, foram escritos todos os meus dias, cada um deles escrito e determinado, quando nenhum deles havia ainda. Então todos os meus dias estão escritos. Ninguém me toca, ninguém me mata. Sabe por quê? Porque Deus me escolheu para fazer uma obra maravilhosa. Não só a mim, Deus escolheu você também. Assim seja, assim disse o Senhor. Glória a Deus. Você que está no Facebook, Deus te escolheu, rapaz. Você não congrega, não? Você não tem perna para congregar, não? Ah, tá. Deixa eu ver, quantas pessoas tem sem perna aí? 2, 3. Ah, você tem perna não, né? Cuidado que você pode perder elas, que você está dizendo que você não tem perna para congregar. Tem que congregar. Pode ficar em casa, não. Tem que congregar, tá bom? Fica na paz. Estou falando sério contigo, hein? Vamos ficar de pé, igreja do Senhor. Vamos ficar de pé, em nome do Senhor.